Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre reflexões de João. Estamos tentando absorver tudo que João, aquele discípulo amado de Jesus, teve mais tempo ruminando o Evangelho e teve mais proximidade com Jesus. A gente está tentando se aproximar desse testemunho ocular. Isso é importante ressaltar, esse testemunho ocular, para nos aproximarmos mais de Jesus, né? Porque dos 12, 3 eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e dos 3, João era o mais próximo. Então a gente está tentando aproximar um pouco mais de Jesus através do testemunho de João. E o David falou semana passada para a gente das bodas de Caná, da festa, e Jesus sai dessa festa, né? Jesus teve tempo de celebrar em meio à sua agenda tão corrida, onde as pessoas estavam atrás dele o tempo todo, e quando ele conseguia se livrar da multidão, ele ia para o monte orar e ficava lá às vezes à madrugada orando. De manhã as pessoas já procuravam ele novamente. Então David mostrou para a gente que Jesus conseguia tempo para celebrar a vida. E um ponto, quando a gente estava cantando aqui, que me chamou a atenção, é que Jesus, na nossa mentalidade religiosa, um ambiente eclesiástico é sagrado e outros ambientes não são. Só que Jesus, num casamento, demonstrou misericórdia, transformando água em vinho, e quando ele vai para um ambiente religioso agora, que é onde nós vamos entrar no capítulo 2, ele vai para o templo, ele se ira. Então isso me chamou muita atenção. Isso desmonta um pouco a nossa religiosidade, aquela dicotomia de trazer ambientes sagrados e ambientes não sagrados, como Paulo fala em Tito 1,15, tudo é puro para os puros. Então, a pureza ela tem que nos acompanhar. A pureza não está no local, a pureza, a sacralidade da vida não está nas coisas externas, mas está dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Então, Jesus ele celebra num casamento e ira no templo, o local onde deveria ser mais santo, entre aspas, né? O local onde deveria ser um local de purificação. Mas num casamento, em meio às pessoas que talvez estavam, inclusive, embriagadas, que é um erro, né, biblicamente, como Deus trouxe para a gente também, ele celebra, mas porque a pureza estava dentro dele. Aquilo que vinha de fora não contamina, como ele diz. O que vem de fora não contamina, mas o que sai da nossa boca é que contamina. Então, eu achei muito interessante assim, essa diferença de Jesus num ambiente hostil, ele exerce misericórdia. E agora num ambiente onde deveria ser um ambiente mais sagrado, onde deveria ser um ambiente de zelo pelas coisas de Deus, ele se ira, porque havia religiosidade, havia muitas coisas ali que deveriam ser expurgadas. E então Jesus sai de uma festa privada, que é o casamento, e agora vai para uma festa pública, que é a festa da Páscoa. E essa era uma das festas maiores dos judeus. Essa é uma das maiores celebrações dos judeus, a festa da Páscoa. Então Jesus inicia ou amplia o seu ministério público nesse momento, quando ele vai para Jerusalém e vai para a festa da Páscoa. É um momento de convergência, onde judeus de todos os lugares ao redor de Jerusalém, do templo de Jerusalém, vinham para oferecer os seus sacrifícios e adorar a Deus. Então nós vamos ler João capítulo 2, a partir do verso 12. Abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos iniciar no texto. A Lídia já orou por nós, por mim, e eu queria reforçar, pedindo a Deus para nos abençoar, que Ele se revele a nós mais uma vez, que Ele tire as nossas escamas, que Ele nos ajude a enxergar aquilo que já está revelado ao nosso amado irmão João. Bom? João 2,12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram alguns dias.
Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falara era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Irmãos, primeiro a gente vê que Jesus, aproximando a festa judaica, a Páscoa judaica. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa judaica, a Páscoa cristã no nosso caso, né? Os judeus também estão celebrando a Páscoa. Mas nós celebramos uma Páscoa ressignificada. Então, hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Eu não poderia deixar de explicar um pouco bem melhor o que é essa Páscoa. A Páscoa não tem a ver com coelho, a Páscoa não tem a ver com chocolate, como a nossa cultura popular nos ensina desde quando a gente nasceu. A Páscoa tem origem, e para o judeu isso é muito significativo, por isso que é uma das festas mais importantes para eles, porque a Páscoa é a celebração da libertação do cativeiro do Egito. Os judeus ficaram 400 anos no Egito, cativos, sob o jugo de Faraó, trabalhando como escravos, e Deus chama Moisés para libertar esse povo. E aí todos sabem da história. O Faraó resiste, né? E Deus manda 9 pragas para que os deuses do Egito fossem subjugados e o povo tivesse testemunho do poder do Deus de Israel. E na 10ª praga seria a morte dos primogênitos. Deus iria mandar um anjo de morte para matar todos os primogênitos do Egito. E Deus fala com o povo de Israel: olha, vocês têm que fazer uma coisa, separem um cordeiro, sacrifiquem esse cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro, passem nos umbrais das portas, e quando o anjo passar e ver esse sangue do cordeiro, ele vai passar direto, ele vai passar por cima da casa de vocês. Então, o sangue do cordeiro, simbolicamente, iria livrar os primogênitos da morte. E Páscoa significa isso, pessar. Pessar significa passar por cima. Então, o anjo da morte iria passar por cima das casas que tinham sangue nos umbrais. E eles também deveriam comer pão sem fermento, porque eles estavam preparando os pães e eles tiveram que sair às pressas do Egito, então não tiveram tempo de fermentar a massa, e deveriam também comer ervas amargas, para que eles se lembrassem da dureza da escravidão. Esse é o sentido original da Páscoa. Daí surge a Páscoa. Os judeus, todos os anos, no mesmo mês em que eles saíram do Egito, eles sacrificam um cordeiro para lembrar do sangue que os livrou da morte. Eles comem os pães sem fermento para lembrar da pressa que eles saíram.
e para também se santificar, porque o fermento simbolizava e simboliza nas Escrituras destruição, corrupção. Então, é um simbolismo para eles se santificarem, para eles abandonarem a vida de pecado. E as ervas amargas, para eles se lembrarem do tempo da escravidão e se regozijarem e celebrarem a liberdade que eles têm agora, em Cristo, né? Em Deus, no caso dos judeus. Só que tudo isso não é à toa. Jesus morre na sexta-feira da paixão e os judeus estavam já nos preparativos para a Páscoa e nada disso foi ao acaso. Jesus, eu acreditei por muitos anos que fora a gente celebra a Páscoa porque Jesus, por coincidência, morreu na Páscoa. Mas não, Deus ele não faz nada ao acaso. Deus ele tem um plano para tudo. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, capítulo 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então não foi por acaso que Jesus morreu na Páscoa judaica. Por quê? Porque o judeu, quando ele estava preparando o cordeiro para relembrar que o sangue do cordeiro livrou os seus antepassados da morte, eles estavam vendo Jesus crucificado. E isso deveria fazer muito mais sentido para eles. Porque aquilo que eles celebraram durante toda a vida, de forma pedagógica, agora eles estavam vendo o cordeiro pascal morto, com seu sangue vertido na cruz, livrando eles agora não só da morte física, mas de uma morte espiritual, livrando eles da morte eterna. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Jesus ressignifica a Páscoa para nós cristãos, porque agora o sangue dele não livra a gente só da morte física, mas nos livra da morte espiritual. Quando a gente pega um pão sem fermento, a gente lembra que devemos ser santos como ele é santo. Devemos livrar do fermento dos fariseus. Devemos nos livrar do fermento do pecado que fermenta e purifica e nos destrói por dentro. E quando a gente come as ervas amargas, a gente fez uma vez lá na casa do Júlio, né? Você está, Júlio? A gente fez na casa do Júlio uma vez a Páscoa com os elementos judaicos, para a gente ter essa noção pedagógica, e é muito interessante. Quando você come a erva amarga, você se lembra os judeus lembravam da opressão do Egito, da escravidão, mas nós lembramos do efeito do pecado em nós, da nossa luta constante sobre o pecado e do tempo, simbolicamente, do tempo que nós ficamos escravos pelo pecado. E Jesus veio nos livrar desse aguilhão. Jesus quebrou esse aguilhão do pecado. Então, agora nós estamos com um novo aguilhão. Nós não deixamos de ser escravos. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos de Cristo. E agora nós estamos crucificados com Ele e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então, é isso que nós estamos celebrando hoje, irmãos. A liberdade do pecado e a escravidão com Cristo, que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Então, é esse mesmo período que João está relatando aqui, no início da festa judaica, no período da festa judaica. Então, essa é a nossa Páscoa, é isso que significa a Páscoa para a gente. E o verso 14 fala de vendedores e cambistas. E por que existiam vendedores e cambistas no templo? Vinham judeus de todos os lugares do mundo, né? De vários lugares distantes, inclusive. Assim como os muçulmanos vão uma vez por ano em Meca, os judeus também, uma vez no ano, pelo menos, eles iam em Jerusalém para fazer o seu sacrifício da Páscoa, para celebrar a Páscoa. Então, pessoas vinham de lugares longes e, às vezes, era muito difícil levar um cordeiro ou levar um animal para o sacrifício. Então, originalmente, talvez com uma boa intenção, os judeus começaram a vender animais perto do templo para abençoar e facilitar a vida dos peregrinos. Então, existiam vendas de cordeiros, de bois, de todos os tipos de animais, né? Cada um com a sua faixa de renda. Existiam os pombinhos também, que eram para as pessoas mais simples. Então, existia a venda de animais naquele lugar por causa disso. E os cambistas existiam porque a moeda de Roma era uma moeda com a esfinge do imperador.
Então, pessoas estrangeiras que vinham com dinheiro estrangeiro, dinheiro grego, por exemplo, eles não recebiam esse dinheiro. Então, os cambistas, talvez originalmente com boa intenção, surgiram também com essa ideia de fazer esse câmbio, pegar o dinheiro grego e trocar por um dinheiro romano para que eles possam comprar os seus animais e oferecer os seus sacrifícios a Deus. E o verso 14 também diz sobre o pátio do templo. Eles estavam no pátio do templo. O templo aqui, meus irmãos, não é o templo de Salomão. Se a gente for lembrar da história, Deus pede para Salomão construir um templo. Salomão constrói um templo, lá por volta do ano 900 e pouco antes de Cristo. E quando os judeus são invadidos pela Babilônia, os babilônios destroem o templo de Salomão. E aí, no ano 516, Esdras e Neemias reconstroem esse templo de Salomão. Então, esse é o primeiro templo. Só que o templo dos templos de Jesus não era o templo de Salomão, era o que eles chamam de segundo templo, o templo de Herodes. E por que o templo de Herodes? Porque Herodes era o governador daquela região, o governador romano, e no ano 20 a.C., ele ampliou o templo que Esdras e Neemias reconstruíram, ele amplia esse templo. Então, por isso que nessa época os judeus falaram que já havia 46 anos de construção, e ele ainda estava em construção, ele foi terminado só em 64. Isso aqui era por volta de 28, 27 anos depois de Cristo. Então, esse templo, Herodes ampliou muito o templo de Salomão. E por uma jogada política, óbvio, né? Porque os romanos, eles prezavam pela ordem no império, e os judeus eram desde o tempo dos macabeus, que já haviam muitas revoltas, né, no período intermediário, os judeus eram um incômodo muito grande para o império. Então, uma forma de apaziguar os judeus era dando aquilo que eles mais ansiavam, que era o templo de Salomão. Era aquilo, o centro da vida religiosa dos judeus acontecia no templo. Então, ele ampliou muito o templo para fazer uma média com os judeus, para garantir a ordem em Jerusalém. Porque os judeus estavam insatisfeitos com a destruição e com a destituição dos descendentes dos macabeus que estavam governando. Os romanos destituíram esses descendentes dos macabeus, os asmoneus, e havia um sentimento de revolta no povo judeu. Inclusive, os zelotes, por exemplo, eram um grupo de judeus que eram contra o Império Romano, e principalmente o grupo dos herodianos. Então, havia já uma rixa. Então, Herodes, para tentar apaziguar, amplia o templo. E é este o templo que Jesus e os discípulos frequentavam. Esse é o segundo templo. E o pátio do templo é porque o templo ele tinha um muro externo muito grande e existia a primeira camada, o pátio dos gentios, que era o único lugar onde pessoas gentias, ou seja, que não eram judeus, poderiam frequentar no templo. Então, o evento a purificação do templo, que nós vamos ver aqui hoje, acontece nesse local, nesse primeiro ambiente, que era um ambiente maior, e depois tinham outros muros lá dentro, tinha o pátio das mulheres, o pátio dos judeus, depois tinha o lugar santo e o santo dos santos. Então, tudo isso, o templo era dividido em camadas. Então, os gentios, eles poderiam frequentar apenas esse lugar, que era destinado a eles. Era um lugar maior, onde eles poderiam adorar. E ele estava tomado por mercadores. Esse pátio estava tomado por vendedores de pombas, de bois, de carneiros. Então, imagina aquele tanto de animal, imagina aquele tanto de gente gritando, promoção, promoção, abaixou o preço, né? Era muito barulho e era muita gente. Era igual a feira hippie. Então, talvez faltava lugar digno para os gentios fazerem as suas orações em paz, em santidade, e concentrar no Deus de Israel. Então, era um lugar que já estava tomado pelo mercado. E os evangelhos sinóticos, né, como a gente viu, João é um evangelho diferente porque ele traz quase 90% de novidade. Os evangelhos sinóticos são os outros evangelhos que trazem muitas coisas em comum.
E o mesmo relato nesses evangelhos acrescentam que Jesus diz o seguinte: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Isso está lá em Mateus 21:12, Marcos 11:15 e Lucas 19:45. E isso era uma citação de Jeremias, capítulo 7, verso 11. Então, ao que parece, Jesus não estava criticando a venda de animais. Talvez isso surgiu como uma motivação pura de abençoar aquelas pessoas que vinham de muito longe. Mas, ao que parece, eles estavam extorquindo as pessoas. Ao que parece, como os cobradores de impostos faziam, as pessoas estavam inflando o preço dos animais. Ou estavam, no câmbio, estavam exigindo uma taxa desproporcional. Assim como a gente vê hoje, né? Dólar subindo, a inflação. Então, ao que parece, o problema era o coração daqueles vendedores. E não só o coração, mas o local também que eles estavam tomando o único lugar que os gentios poderiam adorar a Deus dentro do templo. Os gentios não poderiam entrar para os outros locais, eles só poderiam ficar ali. E aquilo estava tomado de animais e de vendedores. Então, o problema parece que era a extorsão e o local. Se eles ficassem fora do templo, ou se eles tivessem um coração para abençoar, talvez Jesus não encontraria problemas ali. Mas existiam esses dois problemas: a extorsão e o local que estava sendo tomado por vendas, por comércio. E Jesus, no verso 15, diz que ele fez um chicote. Jesus faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, inclusive os animais. Então Jesus faz uma limpeza naquele pátio, com um chicote. E isso desmonta um pouco daquela visão romântica de Jesus. É muito comum em tradições cristãs ou não cristãs enxergar Jesus apenas com um ar de serenidade. Existem filmes sobre Jesus que mostram um Jesus sempre sereno, sempre calmo, e desconfiguram um pouco o que é amor, o que é o amor do Pai. Acham que amor é apenas um gesto de serenidade, um gesto de compaixão, mas o amor de Deus ele é muito mais amplo que isso. Né? Ações enérgicas, ações de correção também são amor, porque Deus é amor. E Ele corrige quem Ele ama. E Ele disciplina os seus filhos, como diz em Hebreus 12:6. Então, a disciplina também faz parte do amor de Deus. Jesus expulsando aquelas pessoas não quer dizer que Ele não amava aquelas pessoas. Não quer dizer que Ele não estava demonstrando amor por elas. Pelo contrário, como o David já falou para a gente, o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Então, enquanto Jesus luta e confronta e grita e chicoteia, isso significa que ele tem zelo. Isso significa que ele quer o bem daquelas pessoas. Então, assim é Deus conosco. Enquanto Jesus está te chicoteando, enquanto Jesus está te corrigindo, se alegre nisso. Se regozije nisso, porque isso mostra o zelo que ele tem por nós. Mas a Bíblia também fala que a correção ela não parece boa durante o ato de corrigir. Mas depois que a gente passa essa nossa raiva, essa nossa ira, depois a gente entende que de fato foi o melhor para a gente. Então Deus ele corrige aqueles que ele ama. Então se alegre e se regozije se Deus tem te disciplinado. Porque ele só disciplina filhos. Ele não disciplina as suas criaturas, aqueles que não se deixaram ser adotados, como João fala. Só aqueles que se deixaram ser adotados, Deus corrige. Ele tem um relacionamento. E aí no verso 16, Jesus diz para tirar aquelas coisas dali e pararem de fazer da casa do pai dele um mercado. Infelizmente, essa é uma triste realidade da igreja brasileira, que
tem feito da casa de Jesus um mercado. Tem feito da casa de Deus um mercado. Isso não significa que não possa haver uma cantininha no fundo da igreja vendendo alimentos para arrecadar fundos para sustentar aquela igreja. Não. Como a gente viu, o mercado tem a ver com a mentalidade daquelas pessoas. O mercado tem a ver com a falta de entender o espírito da lei. A lei ela veio em favor dos homens, não o contrário. Os homens não estão em favor da lei. Então, Jesus ele não é legalista. Não quer dizer que aquela vendinha no fundo da igreja para arrecadar fundos, para abençoar a própria igreja, não significa que ali é muito comum verem pessoas criticando isso por um entendimento errado desse texto. Não pode ter vendas dentro da igreja. Depende da motivação, depende do local. A gente não vai também encher de mercadorias onde as pessoas tenham o espaço para cultuar a Deus, não faz sentido. Imagina a gente chegar aqui num culto presencial e debaixo da tenda está cheio de mercadorias. E a gente não tem espaço para as pessoas adorarem a Deus com liberdade. Não é isso. A questão é a motivação. A questão é o espírito da lei. Por que a gente está vendendo aquilo? Como a gente está vendendo aquilo? Como as pessoas estão vendendo aquilo? E esse era o problema na época de Jesus. E esse é o problema que nós vemos hoje, né? O evangelho tem sido vendido, infelizmente, em muitas realidades. E o nome de Jesus tem sido profanado. E se Jesus entrasse hoje em grande parte das nossas comunidades, provavelmente ele faria o mesmo chicote, expulsaria os pastores, expulsaria aquelas pessoas que estavam usando o nome dele para fazer falsas promessas de curas mediante pagamento de valores exorbitantes. Jesus, inclusive, pode curar essas pessoas por misericórdia, mas o que está sendo feito ali por pessoas que têm consciência do que elas estão fazendo, isso vai ter um preço muito alto. E Jesus vai cobrar muito alto dessas pessoas. Então, nós temos que tentar ter uma igreja sadia, que não se vende, que não vende a palavra de Deus. É isso que nós estamos batalhando para viver, né? E o verso 17 diz que os discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Isso está escrito lá no Salmo 69, verso 9. E o contexto desse salmo é muito interessante também, porque Davi ali é um salmo de Davi. Davi estava lamentando a Deus porque Deus se parecia ausente, porque ele estava sofrendo injustiças, ele estava sofrendo, os da própria casa dele não estavam o reconhecendo como um da própria casa, ele estava sendo injustiçado. E aí ele fala, pois, aí entra o verso 9. Então, eu estava sofrendo, Davi falando, eu estou sofrendo, eu estou sendo injustiçado pelos da minha própria casa, pois o zelo da minha casa me consome. Então, o que tudo indica, o zelo de Davi pelas coisas de Deus é que era a causa do seu sofrimento. E isso é uma realidade muito interessante no reino de Deus. Muitas vezes, o zelo pelas coisas de Deus é que são a causa dos nossos sofrimentos. Isso vai totalmente contra a teologia da prosperidade, porque ela diz que os cristãos não devem sofrer, não devem adoecer, eles devem ganhar muito dinheiro para usar para o seu benefício apenas, né? Porque não é problema ganhar muito dinheiro, a questão é o que a gente faz com isso. Mas a teologia da prosperidade vai totalmente contra isso que a gente vê nas Escrituras. Em vários momentos, os apóstolos experimentaram isso muito fortemente. O próprio zelo pelas coisas de Deus é que era a causa dos seus sofrimentos, deles serem perseguidos. E esse é o contexto do Salmo 69. E esse é o contexto exato que Jesus vai experimentar na sua vida. O zelo pelas coisas de Deus, por Jesus, é que levantou ódio dos seus inimigos. Foi o próprio zelo.
Não foi ele fazendo coisa errada. Não foi ele roubando, matando. Não. E Pedro vai falar isso também nas suas cartas, que se for da vontade de Deus, a gente tem que se regozijar em sofrer por fazer a coisa certa, por zelar pelas coisas de Deus. Agora, sofrer por ser um assassino, ou sofrer por ser um mau caráter, isso não traz benefício nenhum. Agora, sofrer por amor a Cristo, isso sim é um benefício e isso é um privilégio. Isso que Pedro vai falar. E não é à toa que lá em Atos capítulo 5, eles saem daquele chicoteamento alegres e felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, esse é o contexto do Salmo 69, que os discípulos se lembram que estava escrito. E eles percebem a aplicação desse salmo, o cumprimento desse salmo na vida de Jesus, quando Jesus estava zelando pela casa do Pai. Naquele período, era o templo dos judeus. E a palavra no original, lá no hebraico, significa ardor, zelo, ciúme. Deus ele tem ciúme, Deus ele zela pela sua reputação, pelo seu caráter, e ele zela por tudo aquilo que é dele. Ele zela pelos seus filhos, porque nós somos dele. Ele zela pela sua igreja. Ele tem ciúmes da sua igreja. Isso é o zelo de Deus. E no grego aqui, que as palavras que João usou aqui, significa excitação de mente, fervor de espírito. Então Jesus, ele tinha um fervor de espírito para com as coisas do seu Pai. Ele veio na Terra exatamente para cumprir aquilo que o Pai lhe confiou, a tarefa que o Pai lhe confiou. Então ele tinha um ciúme pelas coisas do Pai. Ele tinha um fervor de espírito. Isso era o zelo de Jesus. Isso era o zelo, era o cuidado que Jesus tinha com as coisas de Deus, porque são coisas muito preciosas. Não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser feito de qualquer maneira. Por isso que pessoas morriam na época do Antigo Testamento por tocarem de forma imprópria nas coisas do templo. Para nós parece algo muito exagerado, mas isso é porque Deus ele vê o interior, não é pelo simples fato da pessoa tocar. Mas provavelmente, a Bíblia não traz muitos desses exemplos, mas provavelmente o coração dela estava fazendo aquilo de forma desmanzelada. Então não é o simples fato de tocar, é o coração que estava fazendo a obra de Deus desmazeladamente. Mas Jesus, ele exige de nós um zelo, um cuidado por tudo aquilo que é de Deus. Por quê? Porque são as coisas mais importantes que existem. É o reino de Deus. É o reino do nosso Pai, que ele confiou a nós. Então nós temos que fazer as coisas com zelo, com ciúme. Nós temos que ter ciúme pelas coisas de Deus. Nós temos que ter ciúme pela verdade de Deus, pelas pessoas de Deus, por tudo que tem a ver com Deus. Nós temos que ter esse fervor de espírito. E, como eu já disse, o zelo pelas coisas do alto, pelo reino, geralmente traz tensões. E é exatamente nesse contexto que a gente tem que entender aquelas palavras de Jesus em Mateus 10:32, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque os da sua própria casa serão seus inimigos. Jesus não está se contradizendo. Ele é o príncipe da paz, ele veio estabelecer a paz. Nós temos, no que depender de nós, temos que ter paz para com todos, é isso que a Escritura diz. Mas Jesus está dizendo ali, não é que ele veio trazer a discórdia, mas o que ele está dizendo é, quando a gente é zeloso pelas coisas de Deus, há tensões. Quando você se converte, não sei se você experimentou isso, eu experimentei. Quando você se converte e passa a zelar pelas coisas de Deus, inclusive as pessoas da sua casa começam a se voltar contra você. Você começa a ser zombado, humilhado. No seu círculo de amigos, você não é mais, o seu apelido não é mais aquele apelido de infância. Você é o crente, é o careta. Então é isso que Jesus está falando. Ele veio trazer discórdia nesse sentido. Por quê? Porque o zelo
com as coisas da luz incomodam as trevas. As trevas ficam loucas. Elas querem retaliar. A gente sofre retaliações. E eu me lembro que quando eu me converti em 2007 e eu passei a zelar pelas coisas de Deus, depois de algum tempo, eu ouvi minha mãe conversando com uma tia minha, chorando, falando que, achando ruim porque eu só queria ouvir música cristã, chorando porque eu só queria ir para a igreja. Então aquilo ali me chocou. E eu entendi muito bem esse texto de Jesus. Por quê? Porque o zelo incomoda. E naquela época minha mãe não tinha entendimento. Hoje, graças a Deus, ela já se batizou, já é uma cristã de entendimento. Mas naquela época, assim como eu, ela era religiosa. Ela repetia rituais. Mas quando eu chegava bêbado em casa, das gandaias, ela não chorava. Quando eu comecei a zelar pelas coisas de Deus, a cuidar daquilo que é eterno, ela começou a chorar de tristeza. Porque eu só queria saber de igreja, de ouvir músicas cristãs. Eu estava conhecendo, tudo era muito novo. Então isso incomoda, o zelo pelas coisas do alto incomoda o reino daqui de baixo. Então por isso nós sofremos retaliações, inclusive quando a gente está fazendo a coisa certa. A gente não sofre só quando a gente está fazendo a coisa errada. Isso é coisa para o Estado. Isso é o que Paulo fala em Romanos 13. Se você não quer temer as autoridades, faça o bem. Porque ela é ministra de Deus para culpar, para punir os maus. Agora, o discípulo está muito acima disso. O discípulo, ele não sofre do Estado. Ele sofre da sua própria casa. Ele sofre perseguição, inclusive das pessoas da sua própria casa. Porque ele está destruindo um reino muito grande. O reino das trevas é muito grande. Então é isso que a gente enfrenta. A gente não teme a autoridade. A gente não teme uma blitz, porque a gente anda corretamente. E mesmo se a gente tiver com alguma coisa errada no carro, a gente não teme em parar e levar uma multa porque foi. A gente não corre da polícia. Porque foi digno, foi um erro nosso. Mas quando a gente se envolve com as coisas de Deus, as coisas são mais profundas. A gente começa a sofrer retaliações de forma que a gente não entende. Que, humanamente falando, não deveria acontecer. A gente está fazendo a coisa certa. Mas é porque existe um príncipe deste mundo que está andando ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Então ele se incomoda, ele se ira quando a gente tem zelo pelas coisas de Deus. E esse zelo ele tem que consumir todo o nosso ser. Porque consumir traz essa ideia de totalidade. Jesus ele era consumido pelo zelo pelas coisas de Deus. Jesus não abria uma gaveta religiosa quando ele entrava no templo e quando ele saía na rua, ele deixava a vida me levar. Não, Jesus ele era consumido pelo zelo das coisas do alto. Jesus, em todo momento, ele estava preocupado em cumprir a vontade de Deus. No trabalho, na escola, na fila do banco, no banheiro, em qualquer lugar, esse zelo tem que nos consumir. Esse zelo tem que consumir os nossos pensamentos em todo momento. Isso é consumir, isso é ser consumido pelo zelo. Não é abrir uma chave, uma gavetinha no domingo, vou para a igreja, sou cristão, e na segunda-feira eu toco a minha vida conforme a cultura vigente. Não, isso não faz sentido. O zelo tem que nos consumir. Nós temos que ser inteiramente devotados por essa vontade de cumprir a vontade do Pai, de zelar pelas coisas. E, se necessário, sermos consumidos, inclusive literalmente, como Jesus foi. Se isso, inclusive, exigir a nossa morte, esse zelo tem que nos consumir a tal ponto. Se for necessário morrer por Cristo, amém, Senhor. E eu tenho estudado esses dias os pais da igreja e
é interessante demais como eles foram consumidos pelo zelo da casa do Pai. E como eles não temiam a morte. É impressionante. Como eles tinham a serenidade de ver o fogo sendo acendido nos seus pés e ainda proclamar palavras que nos abençoam até hoje. Eu sou o trigo que vai ser moído para o benefício da igreja. Alguns deles falaram. Eu sou um trigo que vai ser moído pelos leões para o benefício da igreja. Eu sou uma tocha que vai iluminar a vida de muita gente. Isso que eles falaram. Mas porque eles foram consumidos por esse Deus. Jesus estava tão entranhado no ser deles que eles não conseguiam temer a morte. E um deles, quando estava preso, aguardando o seu martírio, e ele descobriu que os seus irmãos estavam tramando uma libertação para ele, que iriam sequestrá-lo, ele escreveu para esses irmãos falando: não façam isso, não venham me tirar daqui, porque vocês não podem me tirar o privilégio de morrer pela causa de Jesus. Eu estou ansiando esse dia. Eu anseio o dia que eles vão me colocar, me amarrar no meio das madeiras e me queimar vivo. Eu anseio por esse dia. Por quê? Porque essas pessoas foram consumidas pelo zelo do reino de Deus. E esse é o nosso padrão. A gente não pode achar que a nossa vidinha religiosa está tudo bem. O padrão para a salvação, a porta é estreita, meus irmãos. A porta é muito estreita. O padrão, o nível é muito elevado. Então, não se contente com a nossa vidinha, não se contente com a sua vida de religiosidade, de estar presente num culto, de dar aquela ofertinha segura, de fazer aquela oração meia boca. Não se contente com isso. O zelo, ele tem que nos consumir. E o padrão é muito elevado. Esses irmãos, esses primeiros irmãos, que inclusive tem até hoje, que estão sendo consumidos até hoje lá na Síria, no Iraque, em todos os lugares onde os cristãos são perseguidos, na China. Esse é o nosso padrão. É isso que a gente tem que alcançar. E quando eu olho para a minha vida e vejo esses irmãos martirizados e falando essas coisas, eu vejo o quão longe eu estou do nível que Jesus exige. E aí, no verso 18, os judeus começam a ficar intrigados com aquela ação de Jesus. Jesus, imagina uma pessoa entrando num culto e jogando o púlpito para o alto, quebrando os alto-falantes, quebrando tudo e falando que aquilo ali é tudo, o pessoal é tudo corrompido. Imagina uma pessoa entra num culto fazendo uma coisa dessa. No mínimo, nós vamos pensar assim, quem é esse? E é isso que os judeus começaram a pensar de Jesus. Já existia uma expectativa messiânica, já existia um desejo de que o Messias viria colocar as coisas em ordem. Então, todas as pessoas que apareciam fazendo coisas extraordinárias, os judeus começaram a questionar. Qual é a sua autoridade? Qual é o milagre que você pode fazer para mostrar a sua autoridade? E aí começaram a questionar a autoridade de Jesus. E em Lucas 19 vai dizer que, a partir desse momento, os judeus começaram a odiar Jesus. Por quê? Porque alguns teólogos vão dizer que mais de 30 mil pessoas eram sustentadas pelo serviço do templo. O dinheiro do templo sustentava, alguns vão dizer que até 30 mil pessoas. Então era muita gente que vivia daquele comércio. E Jesus começa a mexer no bolso deles. Jesus começa a denunciar a avareza e o desmazelo que eles estavam fazendo pelas coisas de Deus. E isso mexeu no bolso de muita gente. Então, por isso que muitos religiosos, os líderes principalmente, que eram quem encabeçava todas as coisas, passaram a odiar Jesus. Por quê? Porque ele estava atraindo muita gente para si, então a inveja começou a tomar o coração deles. E também Jesus estava mexendo no bolso dele. Ele estava, como Paulo fez lá em Efésios, se eu não me engano, os ourives começaram a se revoltar porque Paulo estava pregando um Deus diferente daqueles que eles faziam, né, as imagens. E aí
Paulo começou a ser odiado também, porque ele estava mexendo no bolso daquele povo lá de Éfeso, dos ourives, da grande Diana. Então, o reino de Deus, ele vem muitas vezes para destronar a ganância, o reino de Mamon aqui na terra. E é isso que a gente precisa fazer dentro do nosso meio também. E aí Jesus, em resposta a esse questionamento, ele diz o seguinte: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Aquilo que era mais importante para os judeus, o templo, aquilo que era o centro da vida religiosa. Jesus diz o seguinte: destruam este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Os judeus que não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, porque o próprio João explica, ele estava falando do seu corpo, e Jesus usa essa parábola propositalmente, como ele sempre faz. Os judeus ficaram loucos. Como assim? Isso é o nosso, é tudo que a gente sempre ansiou. Herodes está há 46 anos reconstruindo esse templo. Olha que magnífico. Inclusive, em outro momento, os discípulos falam para Jesus: olha, Jesus, essa construção é magnífica. E Jesus vai profetizar: não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, aquilo ali era algo magnífico para os judeus. E Jesus, de forma proposital, usa essa parábola. E isso faz com que os judeus fiquem mais revoltados. Como assim? Ele vem e derruba tudo aqui dentro, derruba a mesa dos cambistas, acaba com o comércio e ainda diz que pode destruir esse lugar. Isso aí revoltou os judeus, os religiosos da época. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: vocês querem um sinal? Tudo bem, me matem e eu vou ressuscitar em 3 dias. É isso que ele estava querendo dizer. Destruam este templo do meu corpo e eu vou levantar ele em 3 dias. Não há maior sinal que esse. Alguém ressuscitar dos mortos, não é todo dia que a gente vê alguém ressuscitando dos mortos. Então isso seria um dos maiores sinais que eles poderiam ter. Mas eles não entendiam, e é por isso que Jesus fala por parábolas, para confundir o coração dos endurecidos, né? Como o próprio Jesus explicou lá em Mateus capítulo 13. Então Jesus estava instigando os seus opositores. Jesus ele estava confundindo o coração endurecido deles. Eles não estavam questionando Jesus para descobrir a verdade. Eles estavam questionando Jesus para encontrar um meio de ter como acusar Jesus. Então Jesus utiliza das parábolas para confundir os duros de coração. É isso que Jesus fez ali também nesse momento. E o Hernandes Dias Lopes diz uma frase muito interessante: Jesus não só purificou o templo, como também o substituiu. A sua morte varreu dos altares os animais do sacrifício. Ele veio para oferecer um único e irrepetido sacrifício. Jesus, quando ele fala de destruir o templo, quando ele usa essa analogia, ele está falando, ele está brincando, só que não. Num sentido figurado, Jesus estava, sim, destruindo aquele templo. Por quê? Porque aquilo ali não ia ser mais o local de adoração. Como nós vamos ver mais para frente, em João capítulo 4, quando ele fala com a mulher samaritana, não é no templo, ou num monte, ou no outro, que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus, mas em espírito e em verdade. Então, o templo, na nova aliança, vai deixar de ser o templo de Herodes, que Salomão construiu, que Herodes reconstruiu, mas vai ser a igreja e vai ser cada cristão individualmente. Esse vai ser o novo templo. Então, Jesus está mudando a ordem das coisas. E João coloca esse exemplo, como a gente viu, João está querendo mostrar para os gnósticos que Jesus é Deus. Então, ele traz esse exemplo exatamente para mostrar, olha, Jesus tem autoridade para mudar a ordem milenar que foi instituída pelo próprio Yahvé. Ele é o próprio Deus. Só ele pode mudar isso. Só o próprio Deus pode mudar a sua ordem de conduzir a humanidade. E Jesus é esse Deus. Ele tem autoridade para isso. E no verso 23 e 24, diz que a mensagem fala muito interessante. Diz que Jesus não
que eles creram em Jesus, mas Jesus não cria neles. Verso 24. As pessoas creram em Jesus, mas Jesus, na NVI, diz, Jesus não se confiava a eles. E na mensagem vai dizer que eles creram em Jesus, mas Jesus não cria neles. Então fala de uma falsa conversão. Fala de uma conversão da boca para fora. Fala de uma religiosidade no sentido pejorativo da palavra. E um teólogo vai dizer uma coisa interessante. Uma coisa é reagir ao milagre. Outra, bem diferente, é assumir um compromisso com Jesus Cristo e permanecer em sua palavra. Então, isso é um confronto muito grande para nós. Nós estamos aqui hoje apenas porque reagimos a um milagre, porque reagimos a um sinal, ou porque experimentamos de forma sentimental puramente algo com Jesus, ou nós de fato temos um compromisso com o Cristo. Nesse nível que a gente está dizendo, um compromisso a ponto de ir até as últimas circunstâncias. Qual é o público que Jesus está lidando aqui na nossa igreja? Qual é o público que você e eu nos encaixamos? E essa é a grande pergunta para nós hoje. É assim que a gente conclui todo esse evento de purificação do templo. Como está o nosso zelo pelas coisas de Deus? Eu vejo muito cristão, muito zeloso em defender políticos na internet, defender ideias, defender posturas, e vejo pouco zelo em defender a verdade, vejo pouco zelo em defender a igreja, e vejo pouco zelo em defender tudo que está relacionado com Cristo. Isso aponta para uma idolatria, isso aponta para uma desordem dos amores dentro de nós. Então, como está o nosso zelo? Como está o nosso cuidado com tudo aquilo que é de Deus? Agora, uma outra pergunta importante. O que é a casa de Deus? O que são as coisas importantes para Deus hoje? Jesus estava ali zelando pelo templo, pelo local de adoração. Mas na nova aliança, o que significa as coisas de Deus hoje? O que é a casa de Deus hoje? Abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Esse texto é muito interessante. Abra primeiro o capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Jesus defendeu o templo de Jerusalém. Vejam o que é o templo hoje. Veja o que é a habitação de Deus hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixo que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imortalidade, mas para o Senhor. Imoralidade, desculpa. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unificarei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade, meus irmãos. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que vocês
são o santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, meus irmãos, o templo hoje somos nós. Cada cristão hoje é o templo do Espírito Santo. Então, Deus é muito, matematicamente, foi muito sábio. Ele saiu de um templo onde muitas pessoas tinham que ir até ele, e agora ele passou para um templo móvel, onde está espalhado em todo o mundo. Então, ele tem muito mais alcance. Claro que ele já está em todo lugar, óbvio, mas Deus, ele contou conosco, ele nos fez co-participantes da sua obra. Então, ele conta com cada um de nós como templo do seu Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está dizendo algo muito semelhante, só que agora ele amplia um pouco mais. Ele fala sobre a igreja de Jesus. A partir do verso 10. Olha que interessante. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Se alguém constrói sobre ele esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada ou provada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem, igreja, que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, meus irmãos, Jesus não está preocupado com essa casa, com templos. Jesus está preocupado conosco. Nós somos a igreja. Ele é o cabeça de uma igreja, não de um templo, não de um local físico. Qualquer lugar pode se tornar um local de adoração. A questão é, se nós que somos o templo do Espírito Santo estamos lá. Então, a igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus escolheu habitar sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. E eu queria ler outro texto com vocês. Tito, capítulo 2, fala também sobre zelo. Depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, verso 12. Olha o que Paulo fala a Tito, de 12 a 14. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela é a graça. E a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, grande Salvador. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e ele nos entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, zeloso a práticas de boas obras. Jesus nos remiu um povo particular para ser zeloso de boas obras. Então, meus irmãos, Deus é zeloso, ele purifica a gente para que nós também sejamos zelosos com a prática de boas obras. A questão é, como você tem zelado pelas coisas de Deus? Como você tem zelado pelo seu corpo? Como você tem se alimentado? Isso é muito espiritual, irmão.
Nós acabamos de sair da escola de sanidade integral e cada vez fica mais claro. Orar é tão espiritual quanto se alimentar de forma saudável. Orar é tão espiritual como se exercitar. Como você tem zelado pelo templo do Espírito Santo? Se Jesus vê, né? Quando Jesus olha para dentro do seu corpo, ele precisa de chicotes para expulsar a quantidade de açúcar, a quantidade de alimentos ultraprocessados, a quantidade de gordura que tem dentro do seu corpo. Jesus ele precisa de um chicote para colocar a ordem dentro do seu corpo. Ou você está bem ajustado, ou você está zeloso por aquilo que não é seu, por aquilo que foi comprado por alto preço, como Paulo falou em 1 Coríntios 6. Como está seu zelo? Como Paulo fala nesse mesmo texto, a imoralidade ela é um pecado contra o próprio corpo. Como está o zelo pela moralidade no nosso meio? Há prostituição no nosso meio? Há pensamentos impuros? Há falta de zelo em nos portarmos com o sexo oposto? Há essa falta de zelo? A gente é descuidado com a roupa que a gente usa, a gente é descuidado nos locais que a gente permanece, em que pode gerar, no mínimo, um constrangimento, ou gerar um ambiente propício para a fornicação, para a prostituição. Nós temos zelado por isso. Quando você está num ambiente, você tem esse zelo? Ou você tem esse zelo no seu trabalho? Em tomar cuidado com aquilo, com quem você está, com os ambientes que você frequenta. Você tem esse zelo está presente no nosso meio. E aí, quando a gente passa para a igreja, a gente é mais confrontado. Como está o nosso zelo com o corpo de Cristo? Existem pessoas necessitadas no nosso meio. Como está o nosso cuidado com essas pessoas? A gente tem dado ofertas que nos machucam? A gente tem se doado financeiramente para o bem comum do corpo de Cristo? Existem pessoas no nosso meio lutando contra a depressão. Existem pessoas ansiosas no nosso meio. A pandemia, ela atingiu todo mundo. Como está o nosso zelo pelos irmãos? Pelo menos contato por telefone a gente tem tentado fazer com essas pessoas? Ou a gente tem aproveitado esse momento de afastamento e isso tem denunciado a nossa falta de zelo para com o corpo de Cristo? Como está a igreja de Jesus? Quando Jesus olha para essa nossa porção de igreja, né, para essa nossa expressão de igreja, pão da vida, ele vê uma igreja doente ou ele vê pessoas, no mínimo, se esforçando para manter a comunhão, para zelar pelos irmãos, mesmo que à distância? Como está o nosso zelo? Como está o seu zelo pela verdade? Como está a sua vontade, a sua disposição em defender a verdade? Pedro vai falar em 1 Pedro que a gente tem que estar preparados para defender e dar razão da esperança que está em nós. A questão é, isso tem que ser feito com mansidão e em amor, como o próprio Pedro continua a dizer. Como está o nosso zelo pela verdade de Deus? Quando a gente está no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem zelo pela verdade? Por mais que a gente seja o único, mas a gente se envergonha, a gente tem vergonha do Evangelho? Ou nós temos zelo pela verdade de Deus e pelo Evangelho? E a boa nova de hoje, meus irmãos, a verdade de hoje, a grande verdade de hoje, temos que zelar, é que Cristo deixou um túmulo para trás. Cristo, de fato, historicamente, há 2020 anos atrás, 2021 anos atrás, Cristo estava levantando e deixando um túmulo vazio para trás,
deixando a sua túnica dobrada. Isso foi um evento real. Essa é a verdade mais impressionante que alguém pode expressar. E os nossos irmãos, começando com os apóstolos, depois os discípulos dos apóstolos, por defender essa verdade, foram martirizados. O zelo por essa verdade custou a vida deles. Essa é a grande notícia de hoje. Essa é a grande boa nova. Como está o nosso zelo pelas coisas de Deus? E eu queria que nós orássemos e queria que você reunisse forças dentro de você para que, a partir de hoje, se você não tem o zelo correto pelas coisas de Deus, você reúna forças. Que você saia dessa reunião com uma vontade, com um fervor de espírito, como a palavra diz, como a palavra zelo significa. Você saia com um fervor de espírito para zelar por tudo aquilo que é de Deus. Vamos, irmãos, vamos zelar por Deus, vamos zelar pelas coisas dele com seriedade. Vamos abandonar a brincadeira, vamos abandonar a religiosidade, vamos adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo hoje, para mim, para minha família e para vocês, para todos os irmãos. Que a gente saia daqui com o espírito inflamado para zelar por tudo aquilo que é de Jesus. Porque são as coisas mais importantes da vida. Nada é mais importante que isso. O reino de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Então eu queria orar com os irmãos por isso, pedindo a Deus para nos abençoar com zelo. Tá bom? Ore no seu lugar, ore com a sua família e da forma como você quiser. Tá bom? Pai, muito obrigado, Jesus, pelo zelo que teve conosco, pelo cuidado que o Senhor demonstra conosco diariamente, Pai. Mas, principalmente, obrigado por zelar pela nossa vida e entregar o seu Filho naquela cruz e tirar ele daquele túmulo, Pai, ressuscitado, para que possamos ter vida e gosto de vida na boca, Pai. Através da ressurreição de Cristo, do nosso Cordeiro Pascal, nós temos a possibilidade de nos alegrar, mesmo em meio às dores da vida. Obrigado, Senhor, pelo zelo que o Senhor tem por nós, em nos corrigir diariamente, semanalmente, enquanto todo momento que a gente abre a Escritura, Pai. Obrigado por deixar um livro registrado pelas testemunhas oculares para zelar por nós, Pai. Obrigado por este cuidado. O Senhor é tão zeloso conosco, Pai. E nós queremos ser tão zelosos quanto o Senhor é. Queremos zelar pela Tua verdade, Pai. Queremos defender a Tua verdade em mansidão para todos aqueles que precisam da esperança para além do túmulo que nós temos. Queremos, Paizinho, zelar pela Sua igreja. Nos ajuda, Pai, a entender que nós somos irmãos e que se um está machucado, se um está necessitado, se um está doente, todos nós estamos. Por favor, Senhor, nos ajuda a zelar pelo Teu corpo, que faz parte de nós, e nos tire essa insensibilidade. Não nos deixe ser prótese, Pai, como disse o nosso irmão, mas nos ajuda a ser parte do corpo, que sente as necessidades do corpo e que zela pelo corpo. Nos ajuda, Senhor, a abandonar a nossa incoerência e passar a cuidar da nossa saúde, Pai, a zelar pelo templo do Espírito Santo. Nos ajuda a comer melhor, nos ajuda a fazermos exercício, Pai. Nos ajuda a zelar por tudo aquilo, Pai, que não conseguimos tratar aqui hoje, mas que são importantes para o Senhor. Tudo que é importante para o Senhor é importante para nós, Pai. Por favor, Jesus, nos ajuda a zelar pelo Seu reino. É o que nós te pedimos hoje, é o que nós ansiamos dedicar toda a nossa vida, Pai, até o fim dos nossos dias, a zelar pelo Teu reino.
até que o Senhor venha e nos encontre na posição correta, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Por favor, Pai, esse é o nosso maior anseio. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Que essa semana seja uma semana de aprimorar o nosso zelo. Você passe a enxergar as coisas de Deus com tanto zelo quanto a gente enxerga muitas das coisas que a gente tem e que a gente zela. Tá bom? Deus abençoe.